Olá, pessoal. Boa noite a todos. Início de noite, né? Aqui, eu estou falando de Guaratuba. Aqui ainda está meio anoitecendo, tá claro ainda. Dá para sair na rua tranquilamente, na claridade do dia. Então, temos hoje mais uma live pela Primeira URI. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está nos assistindo agora ao vivo, quem vai assistir depois, porque vai ficar parado no tempo essa live aqui gravada no YouTube. Então, possivelmente, muitas pessoas acabam acessando futuramente, vista o tema, né, de que hoje nós estamos trazendo, e ao convidado também especial da noite. Sejam então muito bem-vindos. Antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa prece inicial e logo na sequência vamos dar a palavra ao nosso querido Armando. Então vamos acerenar nossos pensamentos, acerenando nossos corações, apaziguando, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, nossos guias, nossos mentores, agradecendo por tudo que nos é dado, nos é permitido, nos é concedido a título de experimentação, de redenção, de elevação, de prova ou de expiação. Agradecemos, Senhor, por tudo. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelas nossas imperfeições ainda que trazemos conosco. Nos ajude, Senhor, a errar menos, aproveitar mais as oportunidades e abençoe, Senhor, aqueles que mais necessitam, aqueles que estão desencarnados, recém-desencarnados, aos homicidas, aos suicidas, que sejam amparados, Senhor, pela espiritualidade amiga, por nós encarnados aqui também, que possamos vibrarmos um pelos outros e estendemos as mãos amigas em fraternidade, pois todos nós somos irmãos. Agradecendo sempre, ficando sempre conosco, Senhor, e abençoe aqueles que mais necessitam. Assim seja. Bem, pessoal, como já é conhecimento de vocês, hoje nós temos o Armando Menezes. Vou colocar ele aqui na tela para dar um oi para nós. Olá, Armando, tudo bem? Oi, Michel. Olá, amigos. Boa noite a todos. Noite com cara de final de tarde ainda, como você disse, né, Michel? Por aqui, por Curitiba também, ainda está final de tarde. O Armando ele é vinculado à Associação Beneficente Espírita Caminheiros do Bem, de Uberaba, Curitiba, e sempre prestigia nós aqui no litoral. Como falo do centro, eu sou vinculado ao Centro Espírita Fraternidade de Guaratuba, e ele já teve várias vezes aqui, ele, a sua esposa, nos prestigiando com a sua palestra, com a sua fala amiga, e é muito gostoso de ouvi-lo, realmente. Seja muito bem-vindo, Armando. Eu vou te passar a palavra. No final, então, aqui nós voltamos a conversar, tá ok? Tá certo, Michel. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, realmente é uma honra. A honra é nossa. Saudade de voltar aí no litoral. Não vai tardar, se Deus quiser, de a gente poder, já que voltou, as atividades todas estão voltando ao presencial, ao normal, vida voltando ao normal, graças a Deus. Não vai tardar de a gente estar por aí com vocês novamente. Essa cidade linda, banhada pelo mar, que é Guaratuba, o litoral inteiro, né? Do Paraná é belíssimo, muito organizado, muito limpo, de pessoas tranquilas. Fora nós, né? Quando a gente desce, a gente leva um pouquinho de estresse para o pessoal, mas o pessoal que vive olhando para esse mar lindo aí tem uma tranquilidade já inerente do próprio ambiente aí. Então, a gente sente saudade, claro, mas não vai tardar, a gente está por aí. Natal aproximando, já é nessa semana que nós vamos ter a nossa noite de Natal. Essa noite tão especial, tão maravilhosa, na vida de mais de 2 bilhões de pessoas aqui no nosso planeta, nós cristãos, aqui na Terra. Esperamos ansiosamente por essa noite todos os anos e percebemos, quando da aproximação do Natal, que a psicosfera do nosso planeta ela vai gradativamente mudando à medida que nós aproximamos da noite de Natal. Nós notamos de forma muito clara, bastando ter um pouco mais de atenção, esse olhar um pouco mais para a espiritualidade, e nós percebemos que essa noite, com a medida que ela vai se aproximando, a psicosfera do planeta vai realmente mudando e as pessoas vão mudando. Uma paz, uma tranquilidade,
muito grande começa a vir nos nossos corações, espiritualmente falando. Claro, porque quando nós lembramos de que o nosso costume é distribuir os presentes para aqueles que nos cercam, aí a gente faz aquela correria, vai todo mundo em busca nos shoppings, nas lojas, em busca dos presentes, vai buscar a preparação da casa, a preparação do lar, as comidinhas gostosas da noite da ceia de Natal. E nós, então, muitas vezes, embalados por essa tranquilidade que nos vem ao espírito em função dessa mudança na Terra, nós acabamos por esquecer do verdadeiro Natal, esquecer do que significa ou o que deve significar o Natal nas nossas vidas. E nós, então, vamos como que correndo, olhando para fora, esquecendo de olhar para dentro, para os preparativos que envolvem essa festa. E na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, muitos de nós acaba esquecendo na festa justamente do aniversariante. Nós esquecemos muitas vezes, não apenas dos dias que precedem a essa noite tão especial nas nossas vidas, mas na própria noite. Nós acabamos por esquecer do aniversariante. E, às vezes, substituímos o aniversariante. Nós trocamos ele por uma outra figura, aquele velhinho de vermelho, que inspira bondade, que distribui presente, tão importante nas nossas vidas, né? Porque todos nós passamos pela infância e lembramos dele. E tão importante para os nossos amados, para as nossas crianças também, é claro, porque ele representa a bondade, a caridade, porque ele exercita essa caridade quando distribui os presentes. E nós, então, emaranhados, por assim dizer, por esse clima que é criado na nossa sociedade, nos acabamos por esquecer do nosso aniversariante. Trocar, claro, que isso não acontece apenas na noite de Natal, apenas no Natal. Trocar a figura do Cristo, a majestosa figura do Cristo, por outros em seu lugar. Nós costumamos fazer isso, sim, na noite de Natal e nos dias que antecedem. Mas nós estamos vendo a sociedade como que querendo substituir Jesus, apagar a figura de Jesus, tirar Jesus das nossas vidas, dos nossos corações. Há sim uma tentativa hoje na nossa sociedade, no mundo, orquestrada para que Jesus saia, sem que nós percebamos, das nossas vidas. Vagarosamente, esse plano se estabelece com a proibição da figura do Cristo nas instituições de ensino, nas instituições públicas, como se o Cristo representasse alguma forma de sectarismo, de tribalismo, como se o Cristo pudesse ser reduzido a uma religião. E aí, as pessoas comemoram o Natal proibidas, por assim dizer, de falar do Cristo, de falar do próprio aniversariante. Porque, afinal de contas, Natal significa exatamente nascimento. Então, no Natal, nós comemoramos o nascimento de alguém. Então, vejam que contradição da nossa sociedade, que paradoxo é esse, em que nós fazemos questão de falar do Natal, até nos meios de comunicação, mas nos proibimos de falar do Cristo. Por que é possível e por que se pode, se é permitido, falar tanto de Papai Noel? Não que essa figura, como dissemos, deixe de ter importância na nossa vida. Tem, para nós, para as crianças. Mas se é possível, se nós podemos falar do Papai Noel, do velhinho bondoso, que tanta alegria traz para as crianças, por que nós não podemos falar do Cristo?
Por que nós não podemos falar de Jesus? Por que mostrar os presentes, as festas, as cidades iluminadas em seu nome, para comemorar o seu Natal e o seu nascimento? E nós somos proibidos de falar justamente do aniversariante, justamente de Jesus. Nós precisamos, na nossa vida cotidiana, especialmente agora, quando a noite em que nós comemoramos o seu nascimento, e sabemos que não foi em dezembro, o nosso querido Chico nos diz que foi no início de abril, entre os dias 5 e 8, mas que nós escolhemos dezembro para comemorar a sua vinda entre nós. Nós precisamos, nesse momento, mais uma vez, pensar sobre o porquê de nós, muitas vezes, esquecermos, por outras, trocarmos, e por outras tantas, negarmos o próprio Cristo. Por que é que nós estamos caindo nessa verdadeira armadilha que está sendo posta para nós, que é falar menos do Cristo, esconder o Cristo, como se nós tivéssemos vergonha do Cristo? Quando foi Ele mesmo, o próprio Jesus, que nos disse, que nos ensinou que todos aqueles que o negassem diante dos homens, ele também nos negaria diante do nosso Pai. E todos aqueles que o confessassem diante dos homens, ele também nos confessaria, a nós que não o negamos, a nós que o afirmamos, a nós que não temos vergonha de falar Feliz Natal de Jesus, que ele nos confessaria diante do nosso Pai que está nos céus. Então, nesse momento, nós temos mais uma vez, nessa semana, agora que nós estamos do Natal, né? Nós temos mais uma vez a oportunidade de nós afirmarmos o Cristo nas nossas vidas. De nós não termos vergonha, mas quando desejarmos um Feliz Natal a alguém, que desejemos um Feliz Natal de Jesus, nascimento de Jesus. Ao invés de dizermos simplesmente boas festas, como se tudo pudesse ser reduzido a uma festa, a comilança, a bebedeira, esquecidos do aniversariante e da data mais importante, que é, nessas festas assim chamadas pela sociedade, o nascimento do nosso Salvador. Nós precisamos buscar Jesus nas nossas vidas. E o Natal é um momento em que nós precisamos refletir sobre o quanto o estamos trazendo para as nossas vidas durante o ano todo, ou melhor, na nossa vida. Nós precisamos buscar o Cristo desde a nossa infância, e são incontáveis os pais cristãos e mesmo espíritas que não negociam a ida do filho na busca pela educação intelectual, pela formação acadêmica. Nenhum de nós diz para os nossos filhos, se eles disserem para nós, não quero ir à escola hoje, não vou, hoje eu estou cansado, estou com preguiça, quero jogar videogame. Hoje não é dia de ir para a escola. Nós não negociamos, porque consideramos absolutamente imprescindível, e está inclusive na lei no nosso país, a obrigatoriedade de nós encaminharmos os nossos filhos às instituições de ensino, de educação intelectual, de formação acadêmica. Mas muitos de nós pais, embora não negocie a formação intelectual, mas negocia a formação moral, com base nos ensinamentos do Cristo. E no dia da importantíssima evangelização infantil, desde lá dos primeiros anos de vida, quando a criança, hoje eu não quero ir, hoje não. Os pais, está bem, meu filho. E também não vão à casa espírita. Daí, perdem
a oportunidade sagrada de estabelecer o crescimento, o desenvolvimento da outra asa que fará com que os seus amados alcem voos mais altos. Porque nos disse Jesus, através da psicografia de Chico, pelo Espírito Neio Lúcio, que a sabedoria e o amor são as duas asas que conduzem os anjos à presença de Deus, nós espíritos à presença de Deus. Então, como nós vamos desenvolver apenas o intelecto? Nós precisamos buscar o amor. Nós precisamos buscar Jesus, o amor tal qual nos ensinou Jesus. É uma grande ilusão nós acreditarmos que sem Ele, que sem Jesus, apenas com a nossa formação intelectual, apenas com o nosso aprimoramento, com o nosso desenvolvimento cognitivo, nós conseguiremos alçar voos mais altos do que esses que nós estamos aqui na Terra. No momento do mau tempo, das tempestades, nós não conseguiremos nos sustentar apenas com a asa do conhecimento. Precisamos, mais do que nunca, de Jesus nas nossas vidas. Desde os primeiros anos. Daí a atenção que nós precisamos dar à responsabilidade de conduzirmos os nossos tutelados à presença do nosso mestre, do grande médico das nossas almas. É Jesus que nós precisamos buscar no momento de alegria e de tristeza. Aliás, muitos de nós, na noite de Natal, embora a gente siga todo aquele ritual estabelecido pela sociedade, embora nós corramos semanas a fio antes do Natal para organizar todas as festas, por assim dizer, ainda que nós não esqueçamos de ninguém, ainda que nós compremos todos os presentes da nossa lista, ainda que nós preparamos os melhores pratos, a melhor comida para a ceia de Natal, ainda que nós consigamos reunir todos os nossos amados que vêm das distâncias mais longínquas para comemorar essa noite tão especial ao nosso lado, ou nós ao lado deles, ainda que tudo isso se faça presente nessa noite. São incontáveis os irmãos. Nós somos os incontáveis aqueles que sentimos, nessa noite, uma profunda tristeza nos nossos corações. Algo como que uma melancolia. E então, nós passamos a pensar muitas vezes, especialmente aqueles que ainda não passaram por grandes traumas na vida, olham para o lado, meu Deus, de onde vem essa melancolia? De onde vem essa tristeza? E nós olhamos, será que eu esqueci de comprar o presente de alguém? Será que eu esqueci de fazer algum prato? Eu esqueci algo? O que está acontecendo? E nós buscamos dentro de nós, de onde está vindo essa tristeza? Essa sensação de vazio, essa melancolia, de onde está vindo isso? E nós não conseguimos identificar que essa tristeza, que essa melancolia vem exatamente nos nossos corações em função da ausência de Jesus, do esquecimento, da troca da figura do Cristo ou da negação da figura do Cristo justamente na noite do seu aniversário. Muitos estão tentando trocar a figura de Jesus por filósofos, políticos, salvadores. Jesus sendo trocado por gurus que ensinariam, que teriam a receita da felicidade, a receita da espiritualidade. Mas quem aqui na Terra? Quem caminhou sobre as águas? Quem curou o cego, leprosos? Quem aplacou tempestades? Quem nos ensinou um amor do tamanho que Jesus nos ensinou? Quem nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos? Quem é que nos ensinou a amar
a nós mesmos. Quem nos ensinou o caminho da vida eterna? O nosso mestre é incomparável. O nosso Messias veio para nos salvar. E nós precisamos dele nas nossas vidas. Hoje, mais do que nunca. E daí a tristeza que assalta os nossos corações quando, na noite de Natal, nós presenteamos a todos, menos ao nosso mestre amado, menos ao aniversariante. Já imaginaram nós convidarmos para a nossa casa muitas pessoas dizendo: venham comemorar o aniversário. E aí as pessoas, tem um aniversário na casa do Michel, na casa do Gibran, vamos lá, tem um aniversário. E olha, a ceia é espetacular. Nós vamos nos reunir, muitos amigos, para o aniversário. De que é aniversário? Não lembro, mas tem um aniversário. E aí nós chegamos na festa e perguntamos de quem é o aniversário. E trocamos presentes uns com os outros, sem que ninguém saiba ou lembre de quem é o aniversário. Imaginem uma festa de aniversário sem o aniversariante. É daí que vem a tristeza nos nossos corações. E nós buscamos e encontramos Jesus quando ele está presente nessa noite, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, no bem que nós façamos aos nossos irmãos. É aí que ele se faz presente nas nossas vidas. E, especialmente nesse momento em que a Terra passa por tantas dores e tantas tribulações, especialmente nesse momento de transformação do nosso planeta, em que a Terra estertora, é agora, mais do que nunca, que nós precisamos dele, especialmente nós, que devolvemos as nossas joias ao Criador. Especialmente nós que, como costumamos dizer aqui na Terra, especialmente nós que perdemos os nossos amados. Quando a noite de Natal vai aproximando, nós sentimos até um certo medo, um certo frio no estômago, de lembrar desse momento, dessa noite tão especial, sem os nossos amados. Como será que nós vamos passar essa noite ao lado sem os nossos amados, ao lado dos nossos outros amados, mas sem aqueles nossos amados que partiram, que já voltaram para a pátria espiritual? Como é que será essa noite? Ou, mesmo que já tenhamos passado outras noites sem a presença física deles, nós nos perguntamos novamente, vem de novo aquele frio no estômago. Meu Deus, como será essa noite? Quantas lágrimas, quanta dor no coração, quanta saudade. E nós, já sabedores daquela tristeza, já conhecedores daquela tristeza, daquela melancolia que muitas vezes invade o nosso coração, pela ausência do Cristo, sem que isso se estabeleça de forma consciente nas nossas mentes, nos nossos corações, também tememos que se junte a essa tristeza, a esse vazio existencial, a essa melancolia inexplicável, muitas vezes, que se junte a tristeza, a dor e a saudade pelos nossos amados que partiram. Como será a nossa noite de Natal sem eles? Mas, verdadeiramente, quem disse que a noite de Natal será sem os nossos amados que partiram? Quem disse que nós não teremos a presença deles, dos nossos amados que partiram para o mundo espiritual? Sim. Quem disse que nós não teremos a presença deles ao nosso lado? Por que nós criamos uma barreira imaginária, um muro gigantesco, uma ponte intransponível? Por que é que nós fazemos essa ideia? E nós espíritas, muitas vezes, de que eles se foram e, por isso, estão em um outro caminho, distantes de nós, longe de nós.
De onde vem essa ideia dessa distância imensa? Que distância seria essa intransponível para um espírito? Vejam que todos nós temos amados, parentes, amigos que moram, que residem do outro lado do planeta, ou mesmo numa cidade longínqua desse nosso país, com dimensões continentais. Quantos de nós recebemos os nossos amados, amigos e parentes para o final de ano, para o Natal, e eles tomam de um avião e algumas horas estão aqui ao nosso lado, ou aí ao seu lado? Por que que nós acreditamos? Porque vemos que esses nossos amados podem estar conosco porque tomaram de um avião e os nossos amados que partiram para o mundo espiritual não poderiam. Será que talvez os voos que eles precisassem pegar para vir até nós estariam lotados? Será que eles precisariam de aviões para vir até nós? E será que esses aviões ficariam lotados? Hoje, a minha esposa amada me disse de uma frase que viu em uma sacola de mercado, mas uma frase extremamente marcante nas nossas vidas. Estava escrito na sacola: os pássaros têm asas, voam e têm asas. Os homens têm livros. Então, se nós podemos, ainda encarnados, alçar voos inimagináveis, aquele que não se espiritualize, quanto mais os nossos irmãos, os nossos amados, que já não estão mais, como nós, presos nesse corpo tão físico, tão denso, tão material. Será mesmo que eles estão tão distantes de nós que essa distância seria intransponível? O que é que nos diz André Luiz sobre isso? O espírito André Luiz, na série espiritual, psicografada pelo Chico, 13, antes 16, depois ajustado pela nossa federação, pela nossa FEB Espírita Brasileira, em 13 livros que nos falam desse espírito, desse nosso irmão tão amoroso, tão dedicado, que nos trouxe a vida no plano espiritual. Será que nós esquecemos que os nossos amados estão a poucos quilômetros de nós? Um dia, nas colônias espirituais, nós nos referimos, como nos descreve André Luiz, nessa série espiritual. Um dia, há muitos anos atrás, levado pela espiritualidade e pelo meu filho, especialmente, pelo meu amado filho que se encontra no plano espiritual, levado a um trabalho novo em um hospital psiquiátrico aqui em Curitiba. Na minha primeira noite, em função da companhia até desses benfeitores que vieram em casa me avisar cedo da importância desse trabalho, da responsabilidade desse trabalho, nós nos dirigimos desde cedo. O meu filho veio até aqui, me buscou, e nós nos dirigimos desde cedo, e eu, ansioso, claro, para começar o trabalho, para o hospital. Era uma noite fria de inverno, céu claro, absolutamente lindo, estrelado. E o estacionamento do hospital estava ainda vazio, porque nós chegamos lá em torno de 19 horas, e ao contrário de agora, que é verão, quando as tardes se prolongam, no inverno, às 19 horas, já era absolutamente escuro, mas a noite estava absolutamente resplandecente de estrelas. Aquele céu com aquela cor que eu particularmente acho a mais bonita daquelas que nós conseguimos perceber aqui na Terra, aquele azul escuro, lindíssimo, com o céu absolutamente salpicado daquelas estrelas pratas. E então, do lado de fora, já do carro, levantei os olhos para o céu, olhando aquelas estrelas, em profundo agradecimento pela oportunidade de trabalho que se iniciava naquela noite. E, de repente, olhando para algumas daquelas estrelas, disse: Pai, permita que, apesar da distância
o meu amado filho possa sempre estar ao meu lado. E naquele momento que, alguns minutos, ele tinha entrado no hospital, que ele estava sem mim, eu estava sem ele, nesse momento ele ouviu ao meu chamado, a minha lembrança, a minha referência a ele, voltou para o meu lado e disse: pai, você está olhando uma estrela e está pedindo para Deus, para o nosso pai, para que eu não fique distante de você. Pai, onde é que você está pensando que eu estou morando? Que colônia é essa que você pensa que eu estou habitando? Pai, a estrela mais próxima da Terra, você já esqueceu? A próxima Centauri fica a trilhões de quilômetros de distância da Terra. Onde é que você acha que eu estou morando? Você acha que eu estou morando numa outra galáxia? Você está olhando para as estrelas e lembrando de mim? Pai, e os estudos? Mais de 40 anos de espiritismo, você dizendo que eu moro a trilhões de quilômetros de distância? Então, nós dois rimos da minha infantilidade de olhar para o céu e imaginar que meu filho estaria a trilhões de quilômetros de distância. Quando a nossa veneranda doutrina espírita nos diz que os nossos amados nas colônias espirituais que circundam a Terra estão a poucos quilômetros de distância, que podem ser vencidos num piscar de olhos, com a força do pensamento, do nosso querer, do nosso chamado, da vontade nossa e deles, do amor que nos une. Se para o amor não existe distância no universo, mesmo em outras galáxias, imaginem alguns quilômetros. Que distância é essa que nós nos imaginamos estar dos nossos amados? Só porque nós não conseguimos vê-los, eles não seriam reais ao nosso lado? Quer dizer, então, que para algo ser real nos nossos corações e nos nossos pensamentos, teria que ser tangível aos nossos sentidos físicos? Então, esse vírus, o corona, não existiria porque nós não conseguimos vê-los? Então, a Terra, no seu movimento de rotação e de translação, não emitiria nenhum ruído só porque nós não conseguimos, graças a Deus, ouvi-lo? Será que nós acreditamos tão somente, ainda que espiritualizados que já somos, será que nós conseguiríamos acreditar e nos ligar e nos conectar tão somente aqueles que nós conseguimos ver e ouvir com os nossos olhos físicos, com os nossos ouvidos, com o nosso tato, com os nossos sentidos físicos? Por quê? Mesmo com tanta espiritualidade, nós ainda nos iludimos de que existe o outro lado. Porque nós ainda chamamos os nossos amados que partiram de eles e nós. Porque nós estabelecemos essa separação que não existe. Quando nós somente, espíritos como eles, estamos ainda revestidos de um corpo físico. Nós nos acostumamos tanto a essa distância que quando vamos, muitas vezes, em atendimento àqueles que devolveram as suas joias ao Criador, nós percebemos que muitos daqueles atendidos, mesmo espíritas, que têm dificuldade de aceitação dessa separação momentânea física, será que nós acreditamos que essa separação seja real? Porque, alguns dias atrás, atendendo a uma mãe, ela disse: a minha filha acabou de partir e eu estou em desespero. Não é em desespero pela partida dela. É porque eu estou com muita saudade e eu não consigo parar de chorar e o Natal está se aproximando. Eu estou preocupada com ela. Eu disse: mas ela desencarnou bem? Sim, ela era espírita, trabalhadora. Inclusive, ela tem algumas cartas que ela psicografou na sua mediunidade.
ela era espírita, ela é espírita de berço. E então nós dissemos, mas onde está a sua preocupação? E ela disse, no meu estado emocional, eu não posso chorar, eu não posso derramar lágrimas, eu não posso sentir tristeza, porque vai perturbá-la. Não, irmã querida, é impossível nós devolvermos um amado, especialmente alguém com a ligação que você tem com ela, ao Criador, e nós, como que nada sentimos, não derramarmos lágrima nenhuma. É impossível. Por mais preparo espiritual que nós tenhamos, nós sentimos a saudade do cheiro, do abraço, da voz nos nossos ouvidos físicos, sim. Mas ela disse, mas eu não teria que deixá-la seguir o caminho dela, seguir a vida nova espiritual dela, e eu viver a minha aqui? Mas de onde essa separação? De onde esses dois mundos? Como se ela tivesse que ir embora. Aquela visão que ainda temos, que vem muitas vezes até dos filmes, de que a pessoa, quando desencarna, toma de uma escada e vai embora. E nós, para o reencontro, precisamos esperar anos, décadas, até quando Deus dê por terminada a nossa experiência na Terra. Não existe essa separação, especialmente para aqueles que se amam. Essa separação, definitivamente, queridos irmãos, não existe. Felizmente não existe. E a única coisa que nós precisamos, especialmente da noite de Natal, é preparar os nossos corações, preparar a ambiência do nosso lar, ou onde quer que nós estejamos, para que nós possamos receber os nossos amados. A noite de Natal não é uma noite de festança, de indisciplina, de cumilância, de glodice, de bebidas alcoólatras. Não. A noite de Natal é uma noite de oração, é uma noite de amor, é uma noite de gratidão ao Pai pela oportunidade da vida para a nossa redenção, é uma noite de gratidão a Deus por ter nos enviado o nosso Messias, o nosso Salvador, aquele que veio nos libertar da matéria, nos libertar de nós mesmos, das correntes multimilenares que nós mesmos forjamos para as nossas vidas. A noite de Natal é a noite de encontro, de reencontro com Jesus e também com os nossos amados que se foram, que partiram para o mundo espiritual, mas que não partiram, que definitivamente não partiram nas nossas vidas. Podemos sim chamá-los, pedir antes de mais nada a Deus essa oportunidade, a oportunidade de tê-los ao nosso lado nessa noite tão especial. E quando ela chegar, e faltam apenas 5 noites, quando ela chegar, que nós possamos abrir os nossos corações com serenidade, com equilíbrio, com paz, com confiança na bondade e no amor de Deus por nós, para que nós possamos recebê-los nessa noite. Que derramemos lágrimas, sim, porque a própria presença deles nos emocionará e nos fará ir às lágrimas. Mas que possamos, acima de tudo, pedir com todo o nosso coração, com humildade, ao nosso Pai por essa oportunidade, e que ela seja, e só o será permitido, proveitosa para nós e para eles. Que ela seja um reencontro não para lamentações, revolta, inconformismo, mas que ela seja mais um dos encontros que nós tenhamos com os nossos amados em busca de Jesus, o nosso Salvador, esse farol que guia a nossa vida, que nos permite navegar pelas águas seguras do caminho que nos conduz ao nosso Pai Celestial. Nossos amados não partiram. Nossos amados não vivem outra vida distante de nós. Não estamos separados. Eles, quando nós os amemos, estão mais perto de nós do que nós podemos imaginar.
mas até, como me disse o meu filho há um tempo atrás, Pai, eu estou hoje mais perto de você do que estava antes. Porque agora, para mim, por enquanto, depois para você também, não existe distância. Me chame e sempre que for possível, eu virei. Quando não for na hora, logo mais eu virei. O nosso amor é eterno. Nunca nos separaremos. Ele completou. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Michel, querido, fica aqui o nosso convite para que nós preparamos de forma adequada, todos nós que devolvemos as nossas joias ao nosso Criador, que possamos todos nós preparar com os nossos corações esse momento tão especial que é o encontro com Cristo na noite de Natal, e que nós tenhamos a oportunidade de ter também os nossos amados que se encontram do outro lado da vida, ou melhor, na verdadeira pátria, né, Michel, que é a pátria espiritual, possamos tê-los aos nossos lados e que possamos ser gratos a Deus por esses momentos. É verdade, Armando. Realmente, é uma data que nem sempre, para todos os nossos corações aqui, aqueles que nos ouvem, é uma data que traz só alegria, ela traz muita recordação. Isso aqui é uma grande verdade, né? E essa nossa live aqui de hoje, como nada é por acaso, né, é a última antes do Natal, como se me lembrou, daqui 5 noites já é o Natal de Jesus. E essa data, na verdade, ela traz muitas lembranças. Eu me lembro muito bem também quando meu pai desencarnou, passamos muitos anos, na verdade, tentando se conformar, entender o ocorrido, porque vimos de religião que não nos explicava exatamente o que a doutrina espírita nos explica e nos dá essa fé raciocinada que nos traz esse entendimento completo das coisas, também ao nosso entender, né, ao nosso patamar. E que podemos dizer, os ensinos de Jesus, eles, por si só, os ensinos morais, né, não vamos pegar essa parte dos fenômenos, de cura, nem nada, mas a parte do ensino moral, o evangelho de Jesus. Nós tivemos aqui pela primeira URI mais de 80 encontros nessa pandemia semanais, aqui, um encontro por semana, do estudo do Evangelho. Fora o Evangelho no lar, que isso passou de centenas, porque foi feito alguns por semana. Mas, tirando só esse encontro, que eu acompanhei um pouco de perto, a gente acaba tendo esse entendimento dos ensinos de Jesus e a nossa própria fé, esse entendimento que algo se perdeu, algo se acabou, que talvez nos reencontramos na presença de Deus, mas isso realmente acaba indo por terra, porque nós entendemos face a face aqui esse encontro com os ensinos de Jesus e trazemos para nossos corações esse entendimento que já não nos revolta, como você disse, as lágrimas, quando são de saudade, elas são autênticas, elas são justas. Pode chorar à vontade, não é verdade? Mas se elas são de revolta, né, porque que Deus fez isso comigo, de desentendimento, por mais que tenha algo que minimize, né, que não tem esses atenuantes por ignorância do conhecimento dos fatos e tal, mas não é bom essa lágrima de revolta. As lágrimas realmente são autênticas, não é verdade? Sem dúvida, como nos diz Kardec, né? A lágrima, a dor da saudade, ela é legítima, né? Mas nós temos a bênção da doutrina espírita, especialmente nós nas nossas vidas, que nos ensina esse verdadeiro treinamento que nós precisamos fazer para aprender a nos conectar com os nossos amados. Porque essa percepção, muitas pessoas acreditam que pelo fato de não terem a mediunidade ostensiva, que elas não podem se comunicar com os seus amados. Mas, na verdade, a mediunidade, ou seja, essa capacidade de comunicação com o mundo espiritual, nos ensina Kardec, é inerente a todos os encarnados, de uma forma ou de outra. Existem vários tipos de mediunidade, mas todos nós, alguns médiuns
dessa ou daquela mediunidade específica, mais ou menos intensa, ou seja, mais ou menos ostensiva, mas todos nós o somos por intuição. Então, nós podemos, sim, estabelecer essa ligação, esse contato, essa conversa com os nossos amados. O primeiro passo é que nós, claro, muitas pessoas imaginam, é muito comum, Michel, muitas pessoas que devolvem as suas joias, né, que perdem os seus entes queridos, por assim dizer, né, que elas desejem estudar mediunidade. Como se elas, estudando a mediunidade, elas conseguissem esse contato com os seus amados. Mas isso não é verdade. Quando nós desejamos estabelecer um contato maior com os nossos amados e com a espiritualidade superior, nós precisamos estudar o Evangelho. Nós precisamos evangelizar os nossos corações. Nós precisamos transformar os nossos corações à luz do Evangelho do Cristo. Porque se nós estudarmos a mediunidade, se nós estudarmos esse aspecto científico da doutrina espírita, que vai nos ensinar as leis que regem essa relação do mundo físico com o mundo espiritual, nós vamos ter apenas mais do mesmo. Ou seja, nós vamos ter mais comunicações daqueles que já se comunicam conosco, que nem sempre são tão amigáveis, nem sempre são tão queridos assim. São os nossos irmãos que muitas vezes vêm até aproveitar essa nossa baixa vibração, quando nós nos entregamos à dor em excesso, ao desespero, à tristeza profunda. Muitos dos nossos irmãos se aproveitam, alguns espíritos aproveitadores, vêm, oportunista, vêm se aproveitando disso para intensificar esse sentimento e nos levar a estado de depressão, muitas vezes de difícil retorno, que exigem, claro, a depressão já exige sempre a intervenção médica, mas ainda que haja intervenção médica, ainda que haja intervenção espiritual, muitas vezes nós caímos pela tristeza, pela separação dos que se foram, em tristeza tão grande e difícil retorno, num estado de depressão tão grande que haja difícil retorno. Ao passo que, se nós evangelizarmos os nossos corações, se nós buscarmos, como você acabou de dizer, Michel, alicerçar, construir essa fé espírita, essa fé inabalável que a doutrina espírita nos ensina, nos proporciona, essa construção, nós vamos cada vez mais, com ela, com a fé, que é a mãe de todas as outras virtudes, poder desenvolver outras virtudes. E quanto mais nós conseguirmos nos elevar, mais próximos dos nossos amados nós estaremos. Realmente chega a arrepiar aí nas suas falas. É o seguinte, queria destacar 2 pontos só antes de te passar as considerações finais e te convidar para a prece final também. Essa semana teve o encerramento das escolas, né? Então, não tem muita escola presencial e tal. Então, o meu filhinho está com 5 anos, ele está indo na creche, na verdade, da pré-escola e tal, né? Não sei como é que chama isso hoje em dia. E o que acontece? Teve um encerramento lá, teve uma pequena apresentação lá, um coral que eles fazem e tal. Inclusive, só os pais, né, são convidados ali, em razão ali do distanciamento e tal. Enfim, eu tive que sair do meu trabalho, né, desmarquei alguns clientes, tudo mais, e nesse caminho, nesse trajeto, me veio, assim, aquela voz íntima, aquela, sei lá, que posso dizer, né, uma intuição, dizendo, assim, que está ali o teu maior patrimônio nessa vida, na verdade. Daí não é correr atrás de coisas materiais que iam resolver meus problemas, né? Então, as contas acaba adiando, os clientes até acabam reagendando, mas o nosso maior patrimônio está ali. Outra coisa que eu queria destacar também, para finalizar minha parte aqui, é que Kardec ele faz uma consideração muitíssimo importante, que é fora da caridade não há salvação. Quando nós entendemos o Evangelho e consigamos aplicar o conteúdo do Evangelho, nós vamos entender que fora da caridade não há salvação. Quando a gente pratica o bem, nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos dos ensinos de Jesus, praticando e tudo mais. Então, quando fazemos um bem para um pequenino, por mais pequenino que seja, como diz Jesus, nós estamos fazendo para ele mesmo. Portanto, praticar o bem é muitíssimo importante. Fora da caridade, então, resumindo a frase,
não há salvação. Então, quando nós encontrarmos esse final de ano, alguém assim, que as oportunidades vão nos cercar, sem dúvida, como nos cercam todos os dias. Se encontrarmos alguém, vamos estender as mãos, seja na questão material ou na questão moral, um abraço, estendendo a mão, entendendo que uns somos irmãos dos outros e não tem distinção para Deus. Então, fica aqui minha palavra, minhas considerações finais, que Deus nos abençoe e aproveitamos essas oportunidades. Passe então, Armando, faça suas considerações e a prece de encerramento para nós. Tá certo, Michel. Primeiro, parabéns para você, né, por ter reagendado alguns clientes para agendar o mais importante de todos, aquele que Deus colocou na terra para a sua tutela, né, para que você o leve. Como nos diz Kardec, a missão dos pais, maior do que nós podemos imaginar, é conduzir os nossos filhos a Deus. E nós encontraremos muito mais facilidade nessa tarefa, nessa missão que nos é confiada pelo Pai, quando nós tenhamos Jesus nas nossas vidas. Porque, afinal de contas, o caminho do Pai é Ele. Ele é o caminho para a verdade e para a vida verdadeira, para a vida e abundância. É o Cristo, né? Então, os nossos filhos nunca deixam de ser nossos filhos. E nós precisamos levar o Evangelho para a vida deles, desde os primeiros anos de vida. E também, ainda na fase adulta, e levar o Evangelho, não é só estudar o Evangelho, é vivenciar o Evangelho. Nós, pais, porque a evangelização se faz com o nosso exemplo em casa, né? Com o estudo e os exemplos na casa espírita e também com o exemplo dos pais em casa, né? Então, é como você disse, né? A prática do bem, especialmente nessa época do Natal, quando muitas vezes nós pensamos em acudir o miserável do corpo, né? O carente do corpo, o carente da matéria. E nós, muitas vezes, nos recusamos a atender o carente da alma, que é aquele do trato difícil, é aquele com quem nós nos indispomos, muitas vezes, é aquele familiar distante por algum atrito que aconteceu em algum momento da nossa relação, e nós, então, vamos deixando para lá, fingindo que essa relação está abalada e empurrando para debaixo do tapete. Claro que nós não vamos ter a mesma relação com aqueles que nos são mais caros, com aqueles que nós temos mais afinidade, com todos os nossos familiares, com todos os nossos amigos, não. Mas a relação sempre pode ser saudável quando nós, como nos disse o Michel, pratiquemos a verdadeira caridade. Né, Michel? Que, como nos diz Jesus lá no nosso Livro dos Espíritos, é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, nós precisamos também nesse Natal, além dessa ajuda, além desse trabalho que nós precisamos, desse olhar que nós precisamos dar, não apenas no Natal, mas o ano inteiro, para aqueles nossos irmãos que materialmente precisam, também para aqueles que esperam pela nossa compreensão, pelo nosso perdão, pela nossa indulgência, pela nossa bondade, até porque nós precisamos lembrar que bem-aventurados, nos ensinou o Mestre, os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E qual de nós, Michel, não precisa de misericórdia? É verdade. Todos nós, né? Misericórdia. Muitas vezes a gente pensa assim, ganhamos alguma coisa por merecimento, não, é por misericórdia mesmo da divindade, não tem dúvida. Acréscimo de misericórdia do Pai, né? Sempre, somos sempre, grandes devedores e a nossa própria existência nos é dada como oportunidade, né, de redenção. Não que nós a mereçamos, né? Então, nós precisamos honrar essa existência trazendo Cristo para as nossas vidas. Aproveitar essa oportunidade sagrada para a nossa redenção e nessa noite de Natal, que nós abracemos essa oportunidade, convidando o aniversariante que bate a porta dos nossos lares, para que nós, com equilíbrio, com paz, com harmonia, com oração, com amizade, com amor, com serenidade, que nós recebamos o nosso Mestre nas nossas casas, dos nossos lares, dos nossos corações, e também temos a oportunidade de receber os nossos amados. Seu pai, inclusive, Michel. Sem dúvida, né? Esses nossos amados aí, nossos amores, sempre estão ao nosso lado. Principalmente em momentos de decisões, momentos assim, em datas especiais, e que sigam o seu rumo, com certeza, né? Como nós um dia também iremos partir,
e não queremos que ficamos presos aqui na Terra, na crosta Terra, no planeta físico, o resto da nossa existência. Nós temos um universo para conquistar, mas que esse elo, essa ligação, quando é feita com amor, o laço é muito mais perene, né, é muito mais forte, quero dizer. Para sempre. Então é isso, nós agradecemos muito a honra do convite. Obrigado, Michel. Muito obrigado, Elgibran, a todos vocês da URI do Litoral. E nós que agradecemos, tá? Seu convite tá sempre aqui aberto, sempre iremos te convidar, porque sabe que realmente se encaixa na sua agenda, vai nos atender. Muito obrigado em nome da URI aqui, em nome de todas as casas do Litoral. Obrigado, Michel. Obrigado a todos vocês que têm um lugar especial no meu coração, no nosso coração aqui. E vamos aguardar a oportunidade do ano que vem de descer ao vivo aí, né? Para que a gente mate saudade aí, se reencontre e ainda ganhe esse prêmio de olhar para esse mar maravilhoso aí que vocês têm aí olhando para ele todo dia, né? Que coisa linda. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Uma gratidão também a todos aqueles que nos ouvem, que nos ouvirão, né? Que estão com a gente aqui junto nesses momentos tão importantes quando nós buscamos estudar a doutrina do Cristo. Então, nós convidamos a todos aí para a nossa prece de encerramento, não é, Michel? Então, elevemos todos os nossos pensamentos, os nossos corações ao nosso Pai Celestial, em profunda gratidão pela oportunidade de termos Jesus em nossas vidas. Obrigado, Pai e amigo, porque nos enviastes o Messias, o nosso Salvador, aquele que nos conduzirá, que nos conduz até a tua presença. Que possamos, Pai, guardá-lo, a Jesus, nos nossos corações, no íntimo do nosso ser, vivenciá-lo em cada pensamento, construir os nossos sentimentos alicerçados à luz do teu Evangelho, Mestre querido. Que possamos todos, nessa noite tão especial que se aproxima, abrir as portas dos nossos lares e dos nossos corações para a tua sublime presença. Que possamos trazer o Evangelho, o teu Evangelho, que é a tua própria vida, Mestre, para os nossos lares, para as nossas famílias, e que possamos estender essas bênçãos que agora recebemos, que é ter-te em nossas vidas, que é ter a veneranda doutrina espírita a iluminar os nossos caminhos, dissipando as trevas da nossa tão grande ignorância. Que possamos todos nós ser dignos de tão sagrada oportunidade que é ter-te, assim como a nossa doutrina espírita em nossas vidas. Mestre querido, te rogamos que nessa noite de Natal consigamos, quando comemoramos a tua vinda, preparar também os nossos corações e os nossos lares para receber aqui, em nossa casa, no lar de cada um de nós, aqueles amados que partiram para o plano espiritual, para a verdadeira vida. Que possamos, Mestre querido, senti-los com saudade, com a dor da tristeza, mas com a serenidade, a confiança no amor e na justiça de nosso Pai, a certeza do reencontro, todos alicerçados na fé inabalável que nos ensinastes. Fica conosco, Mestre querido, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão, Armando. Gratidão a todos que nos ouvem e vão nos ouvir no canal gravado aqui. Muita luz e muita paz. Até mais.